Essa história de bebê reborn destruiu a vida da minha família. A minha mãe, ela sempre quis ser mãe de menino, só que infelizmente ela teve 2 filhas mulheres. E ela sempre falava desse vazio que ela sentia, porque ela queria ser mãe de menino, que era o sonho dela, que ela sempre quis ter um menino. Até que começou a rolar aí essa onda desses bebês reborns, isso da primeira vez que isso explodiu. Quando ela viu, ela ficou completamente obcecada e ela começou a perturbar o meu pai para que meu pai comprasse esse boneco para ela, porque a minha mãe, ela não trabalhava, ela só era dona de casa e criava eu e minha irmã. Meu pai, ele era dono de uma empresa, né, só que em outra cidade. Nós morávamos em uma cidade, assim, bem afastadazinha, assim, da cidade grande. Então, ele tinha uma empresa que era em outra cidade, ele ia para lá para poder trabalhar. A gente tinha uma condição legal. Ela começou a perturbar tanto a cabeça do meu pai. Ela falava disso dia e noite. Ah, eu quero um boneco daquele, eu quero um boneco daquele. E meu pai começou a meio que ficar preocupado. Porque ele falava, cara, ela sempre quis ter filho menino. Será que isso é saudável? E aí ele veio conversar comigo e minha irmã. Eu e minha irmã, 2 cavalonas velhas já. Falando, pai, se ela quer, dá, sabe? Deixa pra lá. Ah, mas por que ela não pegou dinheiro e comprou? A minha mãe era muito consumista. E aí ela começou a entrar num projeto de que ela não ficaria mais com dinheiro e o que ela precisasse, ela pediria pro meu pai, assim a gente conseguiria controlar e ajudar ela. Partiu dela. Meu pai deixava cartão com ela, dinheiro com ela podia comprar o que ela quisesse. Então ela começou a perturbar o meu pai, até que meu pai foi na loja, encomendou, sei lá de onde ele tirou. Ele chegou lá em casa com um boneco bebê reborn, pequenininho, menino, do jeito que ela queria. E desde aquele dia, a nossa vida virou um inferno. Parece que a gente tinha falecido pra minha mãe. Ela só focava naquele boneco. E ela tratava ele como se ele fosse uma pessoa real. E ela queria que a gente tratasse ele como se ele também fosse um bebê real. E como a gente não fazia isso, era motivo de brigas e brigas e brigas. Tanto dela com a gente, como dela com o nosso pai. Até que um belo dia passou de todos os limites e o meu pai simplesmente surtou. Tudo lá em casa já tava muito difícil, porque basicamente a nossa vida tava vivendo em função daquele boneco. A minha mãe criava ele como se realmente fosse um bebê. Até que chegou o aniversário da minha avó, de 70 anos, que era a mãe do meu pai. E a minha mãe simplesmente recusou o convite e disse que nós não poderíamos ir, porque o Miguel, que era o nome do bonequinho que ela deu, estava doente. E que ela teria que levar ele no hospital, que não sei o que, sendo que assim, gente, era uma festa de 70 anos, num salão, que a gente já tinha comprado vestido, a gente já tinha feito maquiagem, pagado maquiagem, pagado salão de cabelo, tudo. Meu pai já tinha mandado fazer o terno dele, tinha gastado mó dinheiro nessa festa junto com os irmãos dele. Era uma festa, assim, grande, uma festa de gala, digamos assim, sabe? E aí a minha mãe simplesmente disse, faltando um dia pra festa, que não poderia ir, porque o Miguel havia gripado e que ela não tinha culpa dele ter gripado antes do aniversário da sogra dela, que ela não ia sujeitar o filho dela a isso e que ninguém da família dela poderia ir porque tínhamos que ficar junto com ela pra poder ajudar a olhar o Miguel, porque teria que levar no hospital. Isso assim, gente, era um boneco. Era um boneco. Só que a minha mãe simplesmente não via dessa forma. E aí, quando ela deu essa notícia pro meu pai, né, que obviamente não aceitou, começou a discutir com ela, falando que ela tava ficando maluca, que isso era um absurdo, que aquilo era só um boneco, que se ele soubesse que a nossa vida ia virar isso, ele nunca teria comprado aquele boneco. E ela começou a brigar com meu pai de volta, virou aquela confusão como sempre virava. O meu pai, ele sempre cedia, porque virava aquela confusão, e aí ela falava que era o filho dela, que não sei o que, e meu pai acabava deixando pra lá. Até que chegou nessa situação, meu pai já tava por aqui, era a festa da nossa avó, e ela simplesmente não queria mais ir. Era mais ou menos umas 5 horas da tarde, o meu pai simplesmente surtou. Pegou o boneco e falou pra ela, eu vou te mostrar que isso é só um boneco. Saiu pegando o boneco pelas pernas. E a minha mãe tentando avançar nele, virando aquela confusão. Ele pegou o boneco, levou lá no terreiro, tacou o boneco no chão. Nisso, a minha mãe simplesmente começou a berrar, fazer um escândalo. Gente, a minha mãe tava completamente descompensada. Começou a gritar na rua, berrando, falando que o meu pai tinha pegado o filho recém-nascido dela e jogado no chão, que ele tinha enlouquecido. E ela berrava, gritando, socorro, os vizinhos, não sei o quê. E essa história do boneco, basicamente, na nossa cidade, ninguém sabia. A nossa vida era um inferno dentro de casa. Mas assim, na rua, ela disfarçava, ela mal levava o boneco pra rua, sabe? Só pra ir na casa dos parentes, coisas do tipo. Também minha mãe nem saía de casa, ela ficou surtada dentro de casa com o boneco dela. E aí ela saiu correndo, pegou o boneco, enrolou ele num pano e começou, meu Deus, socorro, não sei o quê. Gente, os vizinhos vieram pra poder acudir ela e o meu pai tentando explicar. E aí eles meio que viram o boneco, tipo, a minha mãe segurando assim, achando que era um neném, sendo que o neném não tava chorando, né? Achou que, sei lá, que tinha ido de arrasta. E eles avançaram pra cima do meu pai. E eles começaram a bater no meu pai. A gente gritava, berrava, tentando explicar o que estava acontecendo, mas estava uma confusão tão grande, até que a Pulix chegou, e aí levaram o meu pai pro hospital, porque ele apoiou o Marco Tamborim no samba.
E aí, depois que ele tava lá internado, tinha apanhado mais que tamborim do samba, que foram se descobrir que, na verdade, era um bebê reborn e não um boneco de verdade, não um filho de verdade. Obviamente que a minha mãe, ela foi presa, mas ela saiu. O meu pai, ele ficou internado, perdeu a festa da minha avó, ele ficou assim bem machucado, quebrou costela, quebrou braço. Basicamente quase que foi linchado da cidade, né? Depois que meu pai saiu do hospital, ele simplesmente terminou com a minha mãe. Tipo, falou que não dava mais pra poder viver aquilo. Pegou eu e minha irmã e a gente se mudou de casa. A minha mãe vive até hoje dentro de casa com o bebê reborn dela. Peguei o meu sogro e a minha sogra batizando o peru do Natal. Ai, mas como assim? Calma. Ô, gente. Meu sogro e minha sogra, eles nunca gostaram de mim. O meu marido era filho único e os dois eram muito sozinhos. E aí, quando eu conheci ele, a gente começou a namorar, nos casamos e, obviamente, ele foi morar comigo, né? Meu marido trabalhava numa empresa, ganhava muito bem. E a questão é que meu marido ajudava muito os pais dele. Só que assim, gente, ele ajudava a casa porque ele morava lá. Então, era mais que obrigação dele ajudar nas contas. Ele foi morar comigo, ele começou a ajudar na nossa casa. Eu trabalhava, ele trabalhava, a gente pagava nossas contas. E o pai e a mãe dele eram, assim, já mais idosos, né? Eles eram aposentados. Eles tinham cash money o suficiente pra se sustentar e tal. Meu marido não deixou de ajudar, mas ele parou de pagar tudo, né? Parou de pagar a maioria das coisas porque ele tinha que bancar as coisas da casa dele. Nós tivemos filhos, as responsabilidades aumentou, né? As despesas aumentaram. Então, cada vez mais, o dinheiro que meu marido ajudava, que ele não deixou de ajudar, ele só deixou de pagar tudo, diminuiu. E aí, o ódio que a minha sogra já tinha de mim por ter tirado o filhinho querido dela, que não sei o que lá, piorou, triplicou, quadriplicou. Só que ela ignorava, ela me tratava super bem, como se eu fosse a nora dos olhos dela, mas eu sabia que ela não gostava de mim, sabe? Você sente. No começo, ela fazia questão de demonstrar que não gostava. Depois ela fingiu que melhorou, mas eu sabia. E assim, no Natal, como meu marido era filho único, não sei o que, não valia a pena fazer na casa dos pais dele. Então a gente sempre fazia na nossa casa, né? Convidava toda a minha família. Minha família era enorme. Ele tinha ali uns tios e tudo mais, mas irmão ele não tinha. Então juntava todo mundo e ia pra minha casa. Até aí tava tudo ótimo, fizemos um grupo, cada um decidiu o que ia levar, era basicamente o que se fazia todo ano. Chegou o dia, ela foi pra minha casa pra poder me ajudar a montar tudo, minha família também, minha mãe, tava tudo montado, dia 24, véspera de Natal, todo mundo ali esperando dar o horário, tava rolando ali uma confraternização, um churrasquinho, não sei o que, e aí começou o amigo oculto. Nós decidimos fazer o amigo oculto primeiro, já tava próximo de meia-noite, antes de encerrar, né? E aí juntou todo mundo, tava todo mundo ali distraído fazendo o amigo oculto. E aí a minha mãe tirou a minha sogra. E quando foi falar, cadê a minha sogra que tinha sumido? Tinha tanta gente ali, a gente tava todo mundo ali tão distraído, que ninguém reparou que meu sogro e minha sogra haviam sumidos. Puf, desapareceram os queridos. E aí todo mundo procurou, né? Porque minha mãe sorteou ela, né? Tinha que falar lá, tal, do presente pra ela poder ver quem que ela tinha tirado. E ninguém achava os dois. E aí eu falei, não, continua aí, pula pro próximo, que eu vou ali procurar a minha sogra, né? Que provavelmente eles estão lá pro quarto, não sei o que. E aí eu fui atrás do meu sogro e da minha sogra. Gente, quando eu cheguei na sala, curte e comenta pra parte 2 pra poder ajudar a blogueira. Quando eu cheguei na sala, eu, tipo assim, fui procurando eles, não achei. Só que eu olhei pra mesa e no centro da mesa tava o Chester. Né, tava o peru, o Chester, ó. E assim, a minha sogra e o meu sogro não comiam carne, nem frango. Até aí tudo ótimo, eles decidiram do nada ser vegetariano, que não sei o que, ou só eram vegetarianos naquele dia do Natal fatídico dia, né? Porque fiquei me perguntando quantas vezes eles não fizeram isso. Eu olhei pra mesa e não tinha nada, o Chester não tava lá. Só que a gente começou o amigo oculto achando que eles estavam lá e eles não estavam, então eles não viram que a gente tinha começado o amigo oculto. Eles aproveitaram que tava todo mundo ali distraído e sumiram. Olhei procurando o Chester e não achei. Ué, que estranho. Eu até me esqueci de procurar eles. Fui na cozinha, procurei dentro do forno, procurei no micro-ondas, dentro da geladeira, pra poder ver. Vai ver, alguém tirou ele dali e botou ali pra guardar pra quando chegar meia-noite botar ali de novo. Não achei em lugar nenhum. Eu falei, gente, o Chester sumiu. Como é que é isso? Aí eu comecei a pensar com os meus parafusos. Minha sogra querida sumiu, meu sogro querido sumiu, o Chester sumiu. O que tá acontecendo? Gente, eu não conseguia associar, eu não conseguia entender, visualizar o que tava acontecendo. Só que aí eu fiz o quê? Eu comecei a procurar. Minha casa tinha 2 andares, subi, procurei. E aí, no meu quarto, o meu quarto ficava na parte de baixo. Eu procurei ele nos andares em cima, não achei. Desci. Quando eu desci, a porta do meu quarto estava fechada. E as portas de todos os quartos da minha casa estavam abertas. Só que eu não bati, porque eu não queria assustar. O que eu fiz? Eu sempre deixava a janela e porta aberta pra minha casa arejar, né? Eu morava no campo, então, tipo, isso nunca foi um problema. Eu saí da casa, assim, pelas portas do fundo, atravessei e fui pra minha janela pra eu poder ver o que tava acontecendo. Quando eu subi, assim, em cima da janela, olhei, assim, bem na gretinha, assim, pra eu poder ver o que tava acontecendo, a minha sogra estava em pé com o meu sogro no 5 contra 1, a minha sogra abrindo, assim, o Chester, ele tá falando, bora, Giovanni, vou botar o nome de Giovanni, bora, anda logo.
logo, anda logo com isso, vão desconfiar, que não sei o que, tô ouvindo o povo falando, anda logo, que não sei o que. E meu sogro no 5 contra 1 com um telefone, olhando uma mulher sem vestes, que a mulher dele ainda aceitava isso. Eu peguei o meu telefone e comecei a filmar. Porque, gente, se alguém chega e me conta uma coisa dessa, eu não acredito. Eu não ia acreditar. Eu falei, eu vou ter que filmar pra eu poder mostrar lá na ceia de Natal. E aí o meu sogro chegou lá coisou, no peru, se agachou assim no frango, né? E coisou lá dentro. A minha sogra, ele vestiu as calças, a minha sogra começou a espalhar, tipo assim, de um jeito que não dava pra ver por cima, pro lado e tal, começou a espalhar. Jogaram um caldinho, né, porque começou a ficar meio branco por cima, jogaram o caldinho, assim, que tava em volta, que tava numa bandeja, e saíram do quarto. E eu falei, cara, eu não acredito. Botaram o Chester lá em cima e voltaram pra onde estava todo mundo. Merry Christmas, Jingle Bell. Eu cheguei na frente, assim, de todo mundo e falei, pode parar quem é o inimigo oculto aqui, pelo amor de Deus. Falei, gente, bom, eu não sei nem como é que eu vou contar isso pra vocês, mas eu acabei de ver o meu sogro e minha sogra temperando o nosso Chester. E aí todo mundo ficou, como assim? Que brincadeira é essa? Não sei o que. Ela regalou o olho, né? Meu sogro também começaram, o que você tá falando? Para com isso, não sei o que, Natal vai criar essa confusão. Eu peguei meu telefone, mostrei pro meu marido já olhou pra cara da mãe dele, não acreditou. Fui mostrando por um, virou aquele choque, todo mundo assim. Tinha parente deles também. Virou aquela gritaiada, aquela brigaiada. Meu marido falando, não acredito que vocês fizeram isso. É a primeira vez que vocês estão fazendo isso. O que tá acontecendo? Não sei o que. Bom, gente, se era a primeira vez, eu não sei. Todo ano eles iam pra minha casa. Basicamente, todo mundo comia Chester temperado. Eles nunca comiam Chester. Toda vez que o Natal era lá em casa, eles nunca comiam Chester. Botamos eles pra fora, teve toda uma discussão. Acabou o Natal, o Chester foi pro lixo e foi isso. Nunca mais convidei eles pra ceia. A minha irmã pediu pro meu pai e minha mãe fazer um jantar porque ela queria apresentar pra gente o novo namorado dela. Namorado esse que ninguém conhecia, ninguém sabia de onde vinha, nem as procedências. Pois bem, ficamos sabendo, gente, porque esse jantar... Olha, gente, eu que paguei o pato ainda. Na minha casa morávamos eu, meu pai, minha mãe e minha irmã mais velha. A minha irmã, ela sempre foi mais treteira, sabe? Eu sempre fui aquela pessoa que gostava de sair, gostava de namorar, arrumava 58 mil namorados, só que ela nunca apresentou nenhum pra gente. Porque ela sempre falou pra gente que não ia vingar, que era só lero-lero, que não sei o quê, que era, né, Xerox e água somente. Eu era mais nova, eu era mais quieta, gostava mais de estudar, gostava mais de ficar em casa. E o meu pai e a minha mãe, eles sempre foram muito liberais com a gente. A gente morava em cidade grande, então a gente estava acostumada a sair sozinha, a viver sozinha, a ir pra escola sozinha. E meu pai e minha mãe trabalhavam, então eles sempre, tipo, conversavam com a gente, apresentavam pra gente o certo, mas aí era uma escolha nossa. Eles estavam ali pra nos apoiar. Um belo dia, a minha irmã, ela começou a se comportar diferente, sabe? Ela começou a ganhar um monte de presente, ela começou a se inspirar pelos cantos, ela começou a sair várias vezes, ela começou a não dormir em casa, o que ela não fazia, ela sempre voltava pra casa. E aí, quando a gente começou a questionar ela, né, porque a gente sempre conversava, ela falou que tava conhecendo uma pessoa e que ela achava que finalmente ela ia ter um relacionamento. Pois bem, o tempo foi passando, ela foi ganhando cada vez mais presentes, se envolvendo cada vez mais com ele. E nós não sabíamos sequer o nome desse querido, ou onde ele morava, ou o que ele era. Um dia minha irmã chegou em casa feliz da vida, sabe? Meu Deus, pulando de alegria. E eu tava chorando, porque eu tinha acabado de ser assaltada, né? Tinham levado meu telefone. Só que a minha irmã, ela tava tão feliz, ela tava tão pra cima, que eu esqueci o que tinha acontecido, né? Que eu ia contar pra ela. Que ela veio me contando que ela queria marcar um jantar, que ela ia pedir pro papai e pra mamãe pra fazer um jantar, que não sei o que ela ia apresentar o namorado dela pra gente. Nós corremos pra cozinha, ela conversou com meu pai, com a minha mãe, meu pai e minha mãe falou que tudo bem, e nós marcamos o jantar pra sábado, pra gente finalmente conhecer o Jurandir dela. Até que chegou o fatídico dia do jantar. Curte e comenta por parte da blogueira. Chegou o dia do jantar, nós nos arrumamos, lindas e belas, maravilhosas e tal. E aí, o telefone da minha irmã tocou. E a gente tava na sala já esperando. Quando o telefone dela tocou, que ela pegou pra poder atender, eu olhei e falei, gente, é igualzinho o telefone que eu tinha sido. Esse telefone, eu tinha ficado muito triste porque eu tinha acabado de comprar ele. Ele tinha, tipo assim, 2 semanas de uso. E eu juntei muito dinheiro pra poder comprar ele. Como a minha irmã, ela ficava mais fora de casa do que dentro de casa, eu não tinha visto o novo telefone dela. E aí, quando ela atendeu, o que eu vi, porque ficava sempre, tipo, nos bolsos dela e tal. E eu também não reparava, né? Eu tinha voltado com o meu telefone velho, né? Eu tinha o meu velho. E aí, quando ela pegou pra poder atender ele, eu olhei pra cara dela e falei assim, caramba, irmã, você comprou um telefone novo? Porque o seu telefone é igualzinho que eu fui roubada. Ela falou, não, foi meu namorado que me deu e tal, não sei o quê. Só que nós não demos muita atenção àquilo, porque quais eram as chances?
Pois bem, ele ligou pra minha irmã, falando que tava chegando. Minha irmã falou que quando ele chegasse era só ele tocar a campainha. O bonitinho chegou, tocou a campainha. Assim que ele entrou, ele olhou pra minha cara de um jeito muito estranho. Só que eu não reconheci ele, nem nada do tipo, né? Nunca tinha visto aquele menino na minha vida. Cumprimentamos, demos assim 2 beijinhos, ele conheceu meus pais, ele entrou. Só que ele ficou sempre olhando pra minha cara, com uma cara de tipo assim... Que coisa é essa? Assustado, sabe? Como se ele estivesse devendo alguma coisa. E eu lá, tranquilona, amor, vivendo a minha vida normalmente. Ele chegou, cumprimentou todo mundo, super simpático. Nós começamos a jantar e ele ficou calado. Ele tava o tempo todo olhando pra minha cara. Começou a ficar uma torta de clima, né? Porque a simpatia dele foi saindo com o tempo, né? Quando ele chegou, ele foi super simpático. Ele começou a ficar realmente muito calado, com cara de assustado. Minha irmã começou a perguntar se tava tudo bem com ele falando que sim. E ele sempre me olhando de rabo de olho, meio estranho. E eu na minha cabeça, gente, será que eu conheci esse menino de algum lugar? Só que não, eu literalmente não conhecia ele. Começou a ficar um clima meio estranho. Ele falou que a mãe dele tava ligando pra ele, que ele teria que ir embora, porque o irmão dele tava passando mal, alguma coisa assim. Deu tchau pra todo mundo e foi embora. Nós achamos aquilo ali um pouco estranho, mas a minha irmã falou, ele deve ter ficado tímido, alguma coisa do tipo. Tranquilo, fé com fé, nós fomos nos aprontar pra dormirmos, né? Quando de madrugada eu recebo uma ligação de um número que eu não tinha, que eu não tinha ideia como tinha o meu número. Eu atendi e era simplesmente o namorado da minha irmã. Ele falou o nome dele, falou, oi, eu sou o namorado da sua irmã, eu tive aí hoje à noite, não sei o que, eu queria conversar com você. Eu falei, tudo bem, pode falar. Ele, não, eu estou aqui do lado de fora da sua casa, será que você pode sair? Gente, eu fui, mas eu fui com o toba na mão, eu falei, esse menino levar meus órgãos, minha irmã conhece ele, eu não conheço. Era tipo 2 horas da manhã, mas aí eu tive que ir. E quando eu cheguei lá, curte comendo pra parte 3 da Blogs, simplesmente estava ele e o irmão dele. E aí o irmão dele eu reconheci. Por quê? Quando eu fui assaltada, era tipo 2 homens numa moto. 2 homens numa moto, amor. Você viu 2 homens numa moto? Só, ó, bote aqui, onde a gente morava era isso. Bote a mão pro alto e entrega até a tua cirola, se assim ele solicitar. E aí ele chegou, olhou pra minha cara e falou, olha, esse daqui é o meu irmão. Eu só olhei e falei assim, esse menino, ele roubou meu telefone. Por quê? Porque na noite que eles foram me roubar, o namorado da minha irmã, né, que agora eu sei que era ele, tava de touca, né? E esse menino tava só de capacete. Então eu vi, e era aquele capacete bolinha, eu vi o rostinho dele. Tava escuro, mas eu consegui ver. Provavelmente ele não estava de touca porque ele precisava enxergar. Eu não sei se ele sentiu alguma dificuldade, não pensou em fazer 2 bolinhas aqui no olho, não sei. Eu sei que o namorado da minha irmã me reconheceu, por isso que ele ficou tão assustado. O namorado da minha irmã falou, exatamente por isso que nós estamos aqui. Fomos nós 2, né? Eu reconheci você, você não me reconheceu porque eu estava com touca. Então nós viemos aqui devolver o seu telefone. Naquela noite nós pegamos 2 telefones, 2 iguais. Na verdade eu fui o segundo telefone. E que o primeiro eles tinham dado pra minha irmã, né? No caso, ele tinha dado de presente pra minha irmã. E que não era o meu, eu achei que fosse o meu. Quando ele começou a falar, que eu me liguei que a minha irmã tava com o telefone igualzinho o meu, eu comecei a entender. Só que o da minha irmã, ele tinha marcas, arranhados e afins. Então eu falei, cara, não é o meu porque o meu não tem. Pois bem, eles me deram porque eles tinham dado um pra minha irmã e o outro era o meu. Eles vieram me devolver e tal, pediram desculpa. O namorado da minha irmã pediu pra eu não poder contar pra ela, que não sei o que ele fazia bico disso de vez em quando, que não sei o que, mas que ele já tava saindo dessa vida e tal. Eu falei, olha, se a minha irmã quiser continuar com você sabendo que você tá nessa vida e esperar que você saia, é um problema dela. Mas você pediu pra eu não contar, não tem como. Ele falou que tudo bem, que ele entendia, mas que ele queria fazer as coisas certas, por isso que ele tinha vindo me devolver com o irmão dele, pra que eu entendesse o que tava acontecendo. Eu agradeci, peguei o meu telefone de volta e entrei. Eu entrei, amor, já indo direto pro quarto da minha irmã. Minha irmã sonolenta, cuidado, acordei ela, dei 2 tapas na face dela. Falei, olha só, seu namorado acabou de me ligar, pediu pra encontrar ele ali fora. Ele me devolveu meu telefone, foi ele e o irmão dele que roubaram meu telefone. Esse telefone que tá com você é roubado, né? Parece que roubaram de uma outra garota e era o mesmo modelo. Segundo eles, tinham sido coincidência. Eles precisavam de 2 telefones, um pra dar pra ela, pro namorado dar pra ela, e o outro pra ficar com o irmão dele. Só que encontraram os 2 do mesmo modelo. Contei pra ela toda a história que ela me contou, que ele me contou. Falei que ele fazia bico disso, que ele tava pretendendo sair, que era a opção dela esperar ou não, que eu não iria contar pro meu pai e pra minha mãe, mas que eu precisava que ela soubesse. A minha irmã disse que desconfiava, que sempre desconfiou, mas que ela iria esperar, sim, ele sair dessa vida, porque ela gostava muito dele. No fim, ele realmente saiu dessa vida, né? Ele nunca foi pego, então, tipo, ele nunca foi preso ou coisas do tipo. Ele arrumou um emprego, hoje em dia ele tem emprego, bonitinho. Eles casaram e minha irmã está grávida, mas, tipo, realmente o meu cunhado já literalmente me assaltou. Comecei a namorar um homem, depois de 2 meses ele falou pra mim que tinha que me contar um segredo da vida dele, mas que ele iria fazer melhor, que ele iria me levar à casa dele pra que eu pudesse ver com os meus olhos o segredo dele. Eu saí de lá correndo. Não, amigo, sem condições.
Meu pai arrumou um emprego pra mim numa fábrica. Eu ainda morava com meu pai e a minha mãe. Na época eu tinha 19 anos. E lá eu conheci o gerente, né? Ele era muito bonito, ele era um pouco mais velho que eu. Devia ter mais ou menos ali uns 25, 26 anos. E logo que eu vi ele, eu vi que ele começou a dar em cima da mamãe aqui e tal. Começou a me dar umas olhadas. E eu comecei a corresponder, porque eu realmente achei ele muito lindo. Esse emprego não era na minha cidade. Meu pai me levava e me buscava, só pra vocês terem uma ideia. Era mais ou menos umas 2 horas da minha casa. Mas onde eu morava não tinha emprego. Então realmente eu tinha necessidade de ir procurar em outro local. Passou 3 meses, né? Eu tinha passado da experiência, eu era do setor dele e ele me chamou pra poder sair. Perguntou se eu tinha interesse de tomar uma cerveja com ele depois do trabalho, não sei o quê. Falei com o meu pai, perguntei se ele podia me deixar em casa. Depois ele falou que sim, falei com o meu pai e fui. Desde esse dia, nós começamos a ficar. Eu achei que ia ser algo, tipo assim, casual. Eu não sabia absolutamente nada da vida dele, ele também não sabia absolutamente nada da minha. E nós ficamos nisso mais ou menos uns 4 meses, só ficando. Até que começou a surgir o interesse da parte dele de saber mais sobre a minha vida. Tipo, como era a relação com os meus pais, né? Quem era meu pai, quem era minha mãe, porque ele só me deixava na porta da minha casa, ele não conhecia meu pai e minha mãe. E eu fui contando tudo que ele perguntava, eu contava, a gente ia conversando. Eu perguntei da vida dele também, ele falou pra mim que tinha uma casa, né? Que ele tinha pai, que ele tinha mãe, foi me contando assim o básico. Passou mais ou menos uns 3 meses, né? Ou seja, tinha mais ou menos uns 6 a 7 meses que a gente tava ficando. Ele me pediu um namoro. Eu aceitei, nós começamos a namorar. Levei ele na minha casa, ele conheceu os meus pais, pediu um namoro. Tudo certinho. 2 meses depois da gente já estar namorando, assumidos, ele me mandou uma mensagem falando que tava na hora de eu saber o segredo dele. Curte, comenta pra parte 2 pra ajudar a blogueira. Como nós estávamos namorando recentemente, eu meio que não cobrava as coisas dele. Eu nem sabia se eu tava realmente pronta pra conhecer a família dele, né? Pra entrar, assim, na vida dele, apesar de que eu já tinha trago ele pra minha vida. Só que sempre ficou nisso. Eu nunca cobrei, ele também nunca falou nada, me dava umas informações aqui, me mostrou uma foto da família dele e tal. E era isso. Eu não dormia na casa dele, porque eu ainda era moça, né? Eu só tinha 18 anos e o meu pai não me autorizava a dormir na casa dele. Moça, assim, que eu digo nova, né? Mas forenfado, eu já tinha forenfado. Só que ele nunca me levava pra casa dele. Tipo assim, meu pai deixava a gente tomar uma cerveja, não sei o quê, mas não deixava eu dormir lá. E eu sempre ficava, tipo, vamos pra lá, depois você me deixa em casa. Porque eu basicamente não tinha horário pra voltar. Eu podia meter um migué no meu pai e tal, só que ele nunca me chamava pra poder ir pra lá. A gente ia pra motel, forenfava, era tudo muito bom. E aí, esse dia fatídico, ele me mandou uma mensagem falando que já estava na hora de eu conhecer o segredo dele, que ele precisava me contar algo sobre ele muito importante, que não era justo comigo porque somente eu não sabia e ele não gostava de agir dessa forma. Aí na hora a gente já fica, o toba assim, ó, já tranca, né? Falei, não, tudo bem, amor, você pode me contar o que foi. Eu gostava dele, achava que eu conhecia ele. E aí ele falou, eu vou fazer o seguinte, em vez de eu te contar, porque eu acho que vai ser pior pra você se eu te contar, eu vou te levar na minha casa e você vai ver com os seus próprios olhos. Então você se arruma, que eu vou passar pra poder te buscar. Era tipo assim, sábado, nós íamos passar o dia junto e ele finalmente resolveu me levar na casa dele. Só que era algo assim que eu literalmente não cobrava. Eu fiquei meio assim, perguntando se tava tudo bem, né? Fiquei meio assustada, ele falou que não, tava tudo bem, que era pra eu me arrumar, que ele ia me levar e eu ia entender. Me arrumei, linda e pimpolha, ele chegou lá na minha casa e nós fomos em direção à casa dele, que era tipo 2 horas da minha cidade. Eu fui o caminho todo perguntando pra ele se tava tudo bem, se ele queria conversar, o que foi. E ele não falava, ele falava, não, chega lá, você vai ver. Ele morava numa casa muito grande. Assim que a gente chegou, que ele estacionou o carro, a primeira coisa que eu reparei era que era uma casa muito grande, muito grande. Eu falei, gente, pô, filho, tem dinheiro que eu não tô sabendo. Beleza, que eu sabia que ele tinha uma condição boa porque ele era gerente da empresa, era uma empresa muito grande. Só que eu não esperava por isso não, família. Ele falou tudo, a gente desceu do carro. Ele falou, pode me acompanhar. Eu entrei junto com ele, assim, pelo portãozinho. E eu fui vendo que tinha, tipo assim, muitos objetos espalhados pelo chão. E isso, aquilo. Tipo, era tipo uma casa muito grande, como se fosse uma casa de uma família. Aí eu fui entrando, ele abriu a porta. Gente, quando ele abriu a porta... Vocês comentam parte pra ajudar a blogueira? Quando ele abriu a porta, que ele entrou, ele, bem-vindo à nossa família. Que eu entrei, tinha uma renca. Eu comecei a contar. Tinha 6 mulheres sentadas no sofá. Tinha umas crianças correndo pela casa, tinha uns bebês que estavam no colo. Eu entrei e falei assim, gente, será que essa família dele, ele quer me apresentar e tal? Pô, mas só tem mulher na família dele. Eu vi que todas estavam com uma aliança. E aí ele falou assim, bem-vindo à nossa família. Essa daqui é fulano, ciclano, beltrano, não sei quem. Apresentou as 6. As 6 me cumprimentaram e me deram, assim, boas-vindas, não sei o que, tá? A gente tá muito feliz de te conhecer. Ouvimos muito falar sobre você. E eu jurei que era a família dele.
Até que ele simplesmente sentou no sofá e falou: olha, quero que você sente aqui, eu preciso te contar uma coisa, né? Eu já estava agoniado pra poder te contar, mas essas meninas aqui, todas elas são minhas esposas. Aí a primeira coisa que eu pensei, mas é crime casar com mais de uma mulher, né? Minha preocupação foi, ele falou, olha, elas não são casadas nos papéis, né? Eu comecei a namorar com elas assim como eu comecei a namorar com você. Chamei a primeira pra vir morar comigo, ela veio, nós tínhamos um relacionamento aberto, ela propôs isso, eu acabei gostando, conheci uma outra pessoa, expliquei minha situação, também quis vir, e foi indo, ele foi falando que tinha 6 mulheres, e eu era a 7ª, e ele estava me levando na casa dele pra poder conhecer as 6 mulheres dele, pra poder ver se eu também aceitava esse relacionamento aberto, com galera, grupal, que ultrapassou de relacionamento aberto, ele não conhecia a palavra limites. O que é isso, aprendiz do Catra? Eu fiquei olhando assim, e gente, tinha uma renca de criança. Basicamente, o homem tinha uma casa enorme, onde ele lotou ela de mulher. Todas elas eram esposas dele, todas elas sabiam de todas elas eram amigas e todas elas aceitavam. Aí eu fiquei pensando, gente, onde é que esse homem arruma varinha de Hogwarts pra isso tudo? Como é que esse homem se organiza pra isso tudo? Como é que esse homem sustenta essas crianças, todas essas mulheres, tudo? Não é possível. Mas aí depois ele foi explicando, aqui todo mundo trabalha, todo mundo ajuda, nós somos uma grande família. E eu assim, não, grande mesmo. E nós queremos que você entre na nossa família, você pode ficar à vontade se você quiser vir morar aqui com a gente, você vai ser a 7ª. E eu olhando assim, eu não ia ter que dividir ele com uma, não com 2. Era com 6. Era tabelado, né? Devia ter uma tabela. Ele tinha que fazer uma planilha pra ele poder se organizar, pra cada vez na semana ele ficar com uma. Se não fizesse todo mundo junto, se você parar pra pensar, cada mulher ia fotografar uma vez na semana. Entende? Cheio de Enzos e Valentinas correndo. Aí eu entendi porque que no quintal tava cheio de brinquedo, de berço, disso, de aquilo. E aí ele me pediu desculpa por não ter me contado. Disse que não me contou de primeira porque eu parecia não aceitar. Então ele queria que eu criasse vínculo com ele, que ele criasse vínculo com a minha família pra eu poder aceitar. Disse que essa era a forma de amor dele, que ele era muito amável, que tinha espaço pra todo mundo. Agora você pensa, o cara tinha 6 mulheres e ainda tava procurando mais. As mulheres, assim, sentadas, rindo, conversando, né, com a gente e tal, falando que eu ia gostar muito, que era tudo muito tranquilo, que eles eram uma grande família, que eu não sei o quê, que elas iam me ajudar quando eu tivesse meu primeiro filho. E eu, assim, ó, eu fiquei em choque, sentada no sofá, olhando, não acreditando naquela situação. Eu jurei que era a família dele. Eu falei, não, ô, querido, muito obrigada, mas eu não tô querendo não, tá bom? O nosso relacionamento acabou, tirei minha humilde aliança que ele tinha me dado, ele não usava aliança não, tá? Também 7, só se eles usassem todos os dedos, né? Ainda faltava, dava pra 7, 8, 9, ele tinha 3 mulheres pra ele poder arrumar pra usar uma aliança em cada dedo. Eu falei, muito obrigada, querido, tá bom? Muito obrigada. Terminei, ele falou, não, espera, vamos conversar com você. Eu falei, não tem conversa não, você me enganou, me traía com 6, não sei nem o que é isso, se eu sou chifruda, se eu não sou, preciso não, tô indo embora. Terminei o relacionamento, né, ele ficou me perturbando na empresa, vindo atrás de mim, querendo resolver, querendo conversar, pedir demissão, e arrumei outro emprego, gente, foi isso. Passei 15 anos casada com um homem que eu sabia que ele era gay. Eu aceitei me casar com ele pra poder disfarçar pra família dele e pra igreja dele. Só que eu resolvi me vingar pelo que ele fez comigo. Eu cresci dentro da igreja, os meus pais eles eram bem fervorosos, né? A gente tava ali o tempo todo. E eu conheci um menino que ele era o comentário da igreja. Que as pessoas falavam que ele era gay, que os trejeitos dele eram diferentes, que ele agia diferente, que ele falava diferente, que ele era delicado. E o pai e a mãe dele sempre falaram que criaram o filho dele sem aquela coisa de machismo. Por isso o filho dele era diferente dos outros rapazes. Os pais dele negavam, ele negava. Só que todo mundo comentava. Ele era o comentário da igreja e os pais dele também eram bem fervorosos. Nós fomos crescendo com toda aquela situação. Ele virou o comentário da cidade porque a gente morava numa cidade pequena. Ele foi estudar fora até que ele voltou. Quando ele voltou, eu ainda estava na igreja, ele continuou na igreja também, ele também era bem fervoroso. Até que a gente começou a conversar, ele começou a me chamar para poder fazer passeios ali na cidade, as pessoas começaram a me ver com ele. As pessoas começaram a comentar que a gente estava se conhecendo melhor, a igreja também, todo mundo ficou assim de olho, os pais dele ficaram muito felizes. A gente já estava mais ou menos ali com uns 23 anos cada um, a gente tinha basicamente a mesma idade. Até que num desses passeios, a gente estava numa praça sentado assim, conversando, ele começou a chorar. E ele desabafou comigo, ele falou que ele era gay, que ele não sabia como contar pros pais dele, como ele contar pra igreja, que os pais dele não queriam aceitar, que ele não queria perder o amor dos pais dele, que ele não sabia o que fazer, que ele tinha que casar com alguém pra poder disfarçar, mas que ele sempre foi. E começou a me contar. E assim, gente, eu não tinha interesse em nenhum homem, né? Eu realmente era mais na minha. Eu não tinha atração. Eu não tinha, tipo, nada. Ele era a pessoa que eu mais me identificava. E aí eu propus pra ele pra gente começar a gente relacionar, né? Nos relacionarmos. Para as pessoas acreditarem que ele não era gay. Porque ele falou que não podia contar de jeito nenhum.
E assim nós começamos. Só que as coisas evoluíram muito. O Curte comenta na parte do choque desde a blogueira. As coisas evoluíram muito porque ele virou o comentário da cidade por ele estar se relacionando comigo, sabe? As pessoas falando que era disfarce, que todo mundo sabia que ele era gay, que ele ia namorar comigo e no fim não ia dar em nada. Até que ele me pediu em casamento. Sendo que quando ele me pediu em casamento de surpresa, sabe? Sem conversar comigo nada. E até então era um disfarce. Eu não queria abrir mão de toda a minha vida pra me relacionar com ele, sabendo que não íamos ter nada, porque ele nem encostava em mim, ele realmente era gay. Eu acabei aceitando, porque tava na frente da igreja, na frente de todo mundo, ele me pediu em casamento na igreja. E depois que nós paramos pra conversar, ele pediu desculpa, disse que não sabia o que fazer com os boatos. E eu falei que, como a gente ia sair disso, que eu não podia casar com ele, que eu ia abrir mão da minha vida. E ele falou, a gente casa e a gente vive um relacionamento disfarçado e você pode se relacionar com outras pessoas, mas se relaciona com outras pessoas de outra cidade. E aí você vai encontrar essas pessoas em outra cidade, falando que você tá indo estudar ou coisas do tipo. Eu fiquei meio assim, pedi um tempo pra pensar. Ele começou a me mandar um monte de mensagem, pedindo pelo amor de Deus, não sei o que, pra não fazer isso com ele. E eu gostava muito dele como amigo, sabe? Então eu acabei aceitando. Eu vivi uma vida dupla junto com ele. Acabou que eu e ele saímos da igreja, né? Porque a gente não tava aguentando mais essa pressão. Eu vivi uma vida dupla com ele durante 15 anos. Nosso casamento era incrível, nós éramos melhores amigos, sabe? Eu não tinha absolutamente nada a reclamar dele. Eu realmente ia pra outra cidade, falava que era um trabalho, falava que tinha que entregar alguma coisa, mas pra poder me relacionar com outras pessoas. Eu nunca me apaixonei por ninguém, então, tipo, eu tava muito bem assim. Eu ficava com outras pessoas quando eu queria, ia curtir a vida com as minhas amigas em outra cidade quando eu queria, e tinha ele que era meu companheiro, meu melhor amigo. Só que aí, um tempo pra cá, ele começou a ficar estranho, sabe? Ele começou a me tratar diferente, ele começou a me evitar, ele começou a não passar as noites em casa, sendo que nós tínhamos uma amizade muito boa, né? Nós realmente éramos companheiros, só não tínhamos nada porque ele não gostava. E eu acabava que via ele como esse melhor amigo. Eu comecei a estranhar aquilo, estranhar aquele afastamento dele, perguntei se ele tava conhecendo alguma pessoa, e ele falou pra mim que não. Ele negou, até que um belo dia ele falou pra mim que sim, que ele tava se relacionando com uma pessoa, que ele tava gostando dessa pessoa, que ele não sabia o que fazer. E eu falei, cara, tudo bem, se você tiver que seguir a sua vida, a gente se separa. Ele, não, mas eu não quero deixar você mal falada nessa cidade toda. Eu falei, mas não tem problema. Eu sabia, você sabia. Podia acontecer tanto do meu lado, tanto do seu. Se aconteceu, tudo bem e tal. E ele falando que ia ver o que ia fazer, porque era um relacionamento muito complicado e não sei o que. Beleza. Passou mais ou menos uma semana, eu ia passar o fim de semana na cidade grande pra poder curtir com as minhas amigas, pra poder ficar com algumas pessoas, né? Viver um pouco. Falei com ele e fui. Só que no meio do caminho, quando eu estava indo, a amiga que eu ia ficar na casa dela passou mal. E os pais dela estavam levando ela pro hospital. Eu literalmente tinha uma vida dupla. Eu casei com esse menino muito novo. Então eu tive que voltar pra minha casa, porque eu só ficava na casa dela. Se não tivesse a casa dela, não tinha lugar pra eu ficar. Como eu tava no meio do caminho, não tinha sinal de telefone, eu não tinha como avisar a ele, né? Eu voltei pra casa. Cheguei, abri a porta da minha casa. Gente, vocês não tem noção que eu peguei lá. Curte, comenta pra parte 3 pra ajudar blogs. Assim que eu cheguei em casa, na minha porta, tinha um sapato que eu olhei e falei, eu conheço esse sapato, eu só não sabia de onde. E não era o sapato dele, porque era um número bem maior. Eu falei, tem alguém aqui? Eu falei, será que ele trouxe alguém pra nossa casa? O que eu não ia me importar, né? Não era algo que eu ia gostar muito, mas eu não ia me importar. Falei, será que ele trouxe aquela pessoa que ele tá se relacionando e tal pra cá? Eu comecei a achar meio estranho, entrei bem devagar pra poder ver quem tava lá. Só que eu olhava e falava, cara, eu conheço esse sapato, eu não sabia de onde, eu não lembrava de onde. Quando eu entrei, a sala tava um silêncio, a casa tava um silêncio, e eu fui subindo as escadas. Não chamei por ele, falei, vou ver pra o que tá acontecendo. Quando eu entrei no quarto, ele simplesmente estava se relacionando com o meu pai. Eu vi a pior cena que vocês possam imaginar, porque ele estava em cima do meu pai, fazendo a conexão com meu pai. E eu fiquei em choque, olhando, sem acreditar no que estava acontecendo. A minha única reação foi pegar o telefone e tirar uma foto. Por quê? Eles ainda não tinham me visto, a porta do quarto estava aberta. Eu fiquei pensando assim, como eles puderam fazer isso com a minha mãe? A minha mãe tinha ele como um filho, minha mãe adorava ele. E meu pai era da igreja, bem fervoroso, tinha todo um preconceito. Ele era um dos que mais julgavam o meu marido, né? Então, assim, foi um caos. Eu fiquei em choque, comecei a gritar e falando, eu não acredito nisso, eu não acredito que você fez isso com a minha mãe. Porque o problema não era ele estar com um homem, o problema é que o homem era o meu pai. E virou aquele caos, e ele falando, me perdoa, eu falei pra você que tava me relacionando com uma pessoa, e eu falei, é meu pai, que não sei o quê, e meu pai pedindo calma, pra eu, pelo amor de Deus, não contar pra ninguém, pra não destruir a vida dele, que ia acabar com o casamento dele, que foi só um vacilo dele, que ele tinha sido fraco, mas isso que isso não ia acontecer mais. Aquele sapato era do meu pai, eu só não tava lembrando.
Que ele amava minha mãe, que ele tinha uma reputação, que ele era da igreja, e o menino pedindo, chorando, os dois chorando, pelo amor de Deus, não conta, não sei o que, não sei o que lá. Só que assim, gente, eu acho que cada ato tem sua consequência. Se eles fizeram, eles iam ter que arcar com isso. Porque eu já estava guardando segredo demais, eu estava ajudando demais. E eu tinha uma base de uma amizade tão grande com ele, como que ele pôde fazer isso comigo? Ele destruiu a família da minha família. Meu casamento do meu pai e da minha mãe. Obviamente que meu pai tinha uma parcela de culpa, sim, mas que meu pai fizesse isso com qualquer outra pessoa. Menos com ele, que foi quem eu mais me sacrifiquei. Eu saí correndo, os dois tentando me impedir, tentando sair correndo atrás de mim. No fim, a cidade toda viu eu correndo em direção à casa da minha mãe, os dois correndo atrás de mim. Tipo assim, só com bermuda. Ninguém entendendo o que tava acontecendo. E eu só falando, eu vou contar que vocês estavam furanfando, eu vou contar que vocês estavam furanfando. Então, assim, eles meio que viram que não tinha mais o que fazer, porque a cidade toda tava escutando o que eu tava falando. Pararam de correr atrás de mim. Eu cheguei em casa, mostrei pra minha mãe a única foto que eu consegui tirar. A minha mãe, coitada, ficou em choque, desmaiou, a pressão dela subiu, tive que levar ela pro hospital, passei a noite toda com a minha mãe no hospital. No dia seguinte, ele era o comentário da cidade toda. A minha mãe pegou o telefone da minha mão e fez questão de postar no grupo da igreja. Então, assim, todo mundo ficou sabendo o que tinha acontecido. Eu me separei do garoto, né? Atualmente, ele mora com meu pai, só que eles se mudaram de outra cidade, eles realmente se apaixonaram, ficaram juntos, né? E eles moram em outra cidade. É isso, eu nunca mais falei com ele, nunca mais falei com meu pai, minha mãe também não. E eu sigo a minha vida junto com a minha mãe, voltei a morar com a minha mãe e foi assim. Eu fui convidada pela família do meu namorado para uma reunião para eles explicarem pra gente por que eles queriam que a gente terminasse o nosso relacionamento. E detalhe, a irmã desse meu namorado era minha melhor amiga de infância. Então, quando você achar que essa situação não piora, ela piora, meus amigos. Eu tinha uma melhor amiga de infância, gente. A gente cresceu junto, eu, ela e o irmão dela. O irmão dela era um pouco mais velho que a gente. Aí, quando ele pegou determinada idade, ele foi estudar fora. Ele queria se formar em medicina e era mais barato lá. Então, ele foi fazer um intercâmbio e foi estudar fora. Um tempo depois, quando eu já estava na faculdade, eu estava cursando odonto, ele voltou, já tinha se formado médico, começou a trabalhar, né? Voltou para a cidade onde a gente morava e ali a gente começou a conviver de novo. E eu, essa minha amiga, amigas bestes mais que irmãs. Com isso, a gente foi se aproximando, a família toda dele gostava muito de mim, sabe? A minha melhor amiga também gostava muito de mim. A gente foi se aproximando e ali a gente começou a namorar. A princípio, a família dele super aceitou, foi tudo lindo, maravilhoso, nenhum problema, tudo certo, pipipi, popopó, casal feliz. E os anos foram se passando. Quando a gente estava com 5 anos de relacionamento, eu já tinha terminado a faculdade, a gente resolveu esperar um pouco, nosso relacionamento era ótimo, a gente nunca tinha essas picuinhas, sabe? A gente realmente estava muito bem. Eu montei o meu consultório com a minha sócia, ele já estava bem na profissão dele, já tinha comprado a casa dele, né? Ele já estava morando sozinho, eu ia na casa dele, e tipo assim, mas não queria morar com ele ainda, que eu tava focada também na minha profissão, porque eu não queria depender de macho. E aí, tranquilas, irmãs e irmãos. Passou-se 5 anos, quando eu já tava bem, ele me pediu em casamento, fez toda uma surpresa, não sei o que, uma coisa bem íntima, do jeito que eu gostava. Ali, eu aceitei me casar com ele. No dia seguinte, que a família ficou sabendo que ele tinha me pedido noivado, porque foi só uma coisa íntima, eu e ele, eles marcaram uma reunião comigo e com ele e com toda a família dele, inclusive a minha melhor amiga. Quando eles começaram a ligar, a princípio, eu juro pra vocês de pé junto, que eu achei que era o quê? Eles querem fazer um jantarzinho, eles querem fazer uma comemoração de noivado e afins, não sei o quê. Eu até pensei em levar minha família, só que eles já cortaram a minha asinha, acabaram com a minha graça e falaram que não era uma reunião de família, né? Que não era uma comemoração, que era realmente uma reunião de família, que só a família dele, ele e eu estaríamos presentes nessa reunião. A gente achou meio estranho, eu tava na casa dele, né? Afinal, ele me pediu em casamento lá. A gente topou, não sei o que, marcaram um horário, 7 horas da noite, a gente foi pra casa dos pais dele, né? Eu até mandei mensagem pra minha melhor amiga perguntando, né, se ela sabia do que se tratava, o que tava acontecendo, porque eles fizeram, assim, ficar um ar mais sério, sabe? E eles me tratavam tão bem, gostavam tanto de mim. Então, não entendi por que parecia, aparentava que eles não estavam felizes com o nosso casamento. Tranquilo. Ela nem me respondeu, meus amigos. Ali eu já sabia que tava acontecendo alguma coisa. Até aí tudo péssimo, a gente pegou o carro, chegamos lá na casa deles. Quando a gente chegou, tava todo mundo sentado numa mesa. Eles fizeram bem assim, ó. Não cumprimentaram não, tá? Fizeram assim, ó. Sente, querido, sente. Aí a gente sentou, olhamos pra cara deles e perguntamos o que tava acontecendo. Ninguém parabenizou pelo casamento, nem nada do tipo. E aí a mãe dele começou a falar: olha, nós fizemos essa reunião aqui, né? Todos nós conversamos antes de vocês chegarem, né? A gente já tava pra poder falar isso, mas a gente quer que vocês terminem. Fez aquele silêncio, todo mundo... Eu fiquei olhando assim, meu namorado também olhou. Noivo, né? Agora noivo. E a gente falou,
mesmo, por quê? E aí a mãe dele, o pai calado, minha melhor amiga calada, começaram a falar, olha, quando vocês começaram a namorar, a gente achou que seria uma coisa passageira, por isso a gente não se meteu, até porque a gente gosta muito de você, né? A gente não se meteu, a gente achou que tava tudo bem. Mas agora, com esse pedido de noivado, vocês já estão juntos há 5 anos, a gente tá vendo que a coisa tá ficando sério, e a gente não concorda com esse namoro, esse casamento. Levaram 5 anos pra falar que não aceitavam, tá, gente? 5 anos. E aí, obviamente, que o meu namorado ficou chocado, meu noivo, começou a falar, como assim? Por que vocês estão fazendo isso? Pô, vocês estão estragando um momento que era feliz nosso, o que tá acontecendo? Por quê? Vocês nunca falaram sobre isso, que não aceitavam o nosso relacionamento, o que tá acontecendo? E aí a minha sogra, caiu um negócio aqui, ignora. A minha sogra foi com toda a naturalidade do mundo e falou, olha, filho, nós não queremos que você tenha uma esposa gorda. Sim, eu era uma mulher gorda e a família toda dele, inclusive ele, eram pessoas bem magras. A minha melhor amiga tinha aquele corpo bem slim. Na hora eu já arregalei o olho, o meu noivo começou a rir, ficando tipo, vocês estão brincando, né? Isso é uma pegadinha. Eu já olhei pra cara da minha melhor amiga e falei, você tá concordando com isso? Tá achando isso certo? E aí ela falou, olha, ter uma amiga gorda é diferente de ter uma cunhada gorda, porque você vai me dar sobrinhos. Eu não quero ter sobrinhos gordos. A criança pode puxar a nossa família, sim, mas também pode puxar você e nós não queremos arriscar. E ali eles começaram a falar que não queriam netos gordos, que todo mundo ia comentar, que a família toda ia comentar, né, que não tinha gordo na família, que isso era um absurdo e que era pra ele terminar o relacionamento e arrumar uma mulher magra pra ele. Falaram com toda a naturalidade do mundo, eu juro por Deus. Eu só olhei e falei, eu não vou ficar escutando esse absurdo, nossa amizade acabou. Olhei pra ele e falei, fique por sua conta. E saí. Entrei dentro do meu carro, porque ele foi com o carro dele, eu fui com o meu, e fui pra minha casa. Ele, obviamente, foi atrás de mim, falou que não queria terminar, que isso era um absurdo, que ele não concordava com isso, e que se a família dele não quisesse me aceitar, era problema deles. Eles não aceitaram, eles não foram no casamento, a minha melhor amiga não foi no meu casamento, nós nos casamos, né, e hoje ele tem uma relação bem afastada com a família dele, porque a família dele não me respeita e não me aceita mais. Isso porque me conheciam desde a infância, tá? E é isso, a gente vive na nossa paz, não perturbamos ninguém, não aceitamos que ninguém nos perturbe. Meu marido coloca limite em tudo, mas a família dele não me aceita porque eu sou uma mulher gorda. Outro dia teve uma confusão na casa da minha sogra que parecia achar revelação. Eu fui lá pra poder acudir ela, saí de lá sem tubinhas, de tão chocada que eu fiquei, ele ficou pelo caminho. A minha sogra, ela tinha uma mania de ser boa samaritana. A gente morava em cidade pequena e lá onde a gente morava ficava passando aqueles andarilhos, sabe? Aquelas pessoas que passavam na cidade depois de ir embora. E a minha sogra, ela sempre ajudava, dava prato de comida, dava roupa, botava pra passar a noite no quintal. Depois ela começou a passar pra passar a noite na casa dela, sabe? Toda aquela loucura. E eu sempre falei pro meu marido que isso não ia prestar. Até que a minha sogra, viúva, certíssima, porque quem faleceu foi o marido dela, não foi ela, no auge dos seus 52 anos, arrumou um novinho de 28 anos. Pensa num novinho folgado, não trabalhava, mas segundo ele estava completamente apaixonado por ela. Minha sogra recebia bem, minha sogra ganhava bem, ela tinha uma condição, ela mais sustentava ele do que tudo. Ele dizia estar apaixonado, mas ganhou uma moto, ganhou um iPhone e só vivia de roupa de marca, porque ele não tinha condição nenhuma. Só que o meu marido no começo criou uma confusão, eu falando pra ele, deixa isso pra lá, deixa sua mãe ser feliz do jeito dela, tá certo com o novinho dela lá, e falei, deixa ela curtir a vida dela. E assim ela continuou a vida dela com a mesma mania dela de boa samaritana. Até que um belo dia o novinho dela tava lá pra casa da mãe dele, ela veio conversar comigo e falou pra mim que o novinho dela tava começando a pedir discrição em relação aos dois. Pra gente ser mais discreto, porque a galera da cidade tava comentando que ele tava saindo com coroa por causa de dinheiro, que ele não queria isso e que era pra eles serem mais discretos. Ela tava achando meio estranho, mas falou que tudo bem. Até que um belo dia, eu era vizinha da minha sogra, eu comecei a escutar uma gritaria, uma confusão. E aí eu corri lá pra poder acudir ela, achando que tinha acontecido alguma coisa com ela. Lembra que eu falei pra vocês que ele pediu descrição em relação ao caso deles, dizendo que era a galera da cidade que tava comentando? Então, o que tinha acontecido? 2 semanas antes dele pedir essa descrição, sabe? Veio uma novinha pra cidade, que ficou zanzando a cidade toda, até que a minha sogra acolheu ela dentro da casa dela e falou que ela podia ficar até quando ela quisesse. A menina contou uma história triste, não sei o quê. E aí eu sei que essa menina ficou. Mas vocês lembram que ele tinha pedido a tal da descrição? Era como se eles tivessem terminado. Então a minha sogra não falou pra ela que o novinho que ia na casa dela era o namorado dela. Minha sogra ficou calada, ela parou de falar da vida dela pros outros. Antes eles eram bem assim, sabe? Mostrado pra todo mundo sabia. Ela parou com isso. Aí eles passaram mais ou menos umas 3 semanas, essa novinha lá na casa da minha sogra, que pediu tipo, ela já tava na cidade. Já tinha quase um mês, mas tava mais ou menos... Não, acho que já tinha um mês que ela tava na cidade, mas tinha mais ou menos umas
3 semanas depois de um mês que ela tava na casa da minha sogra. Foi alguma coisa assim. Primeiro ela ficou na cidade, o novinho pediu a descrição e depois ela foi parar na casa da minha sogra porque ficou sabendo que a minha sogra adorava ajudar os outros mesmo, falando que isso não ia prestar. E aí, uma bela manhã, estou eu escutando umas gritarias, achei que tinha acontecido alguma coisa com a minha querida da minha sogra, eu saí correndo pra poder ajudar ela. Quando eu cheguei assim na porta, eu vi ela tacando sei lá o que no novinho dela, que tava saindo totalmente sem vestes, enquanto a menina também tava meio que tentando se enrolar num lençol, ela puxando a menina pelos cabelos e tacando alguma coisa no novinho dela. Eu fui pra acudir, sogra, o que tá acontecendo? Que não sei o que, e ela falou, minha nora, você não vai acreditar. Eu cheguei em casa e peguei esses dois na maior furunfação, debaixo do meu teto. Logo você que eu te dei abrigo, que não sei o que, você, meu namorado. Quando ela falou, meu namorado, a menina arregaçou os olhos e falou, como é que é? Ele é seu namorado? E aí minha sogra, não se faça de desentendida. Ela falou, você não me falou que ele era seu namorado. Ele falou pra mim que você era mãe dele. O novinho tava com a minha sogra sendo sustentada por ela, tava catando a novinha e falando pra novinha que a minha sogra era mãe dele. Olha a humilhação. Na hora minha sogra já ficou em choque, falou, como é que é? Claro que não, eu tô namorando ele já tem mais ou menos 1 ano e virou aquela confusão e bate daqui, bate daqui. Gente, eu fiquei assim, ó, parecendo uma revelação. Cada vez eu ficava mais chocada. E ela falando, e outra, ele tava me dando um monte de dinheiro, tava me ajudando pra caramba. Eu achei que você era ia ser minha sogra, que eu ia me casar com ele. Gente, e nisso a cidade toda já, né, escutando barulho, os vizinhos tudo veio e virou aquele bafafá, todo mundo tava comentando sobre. A minha sogra deu uma peia no novinho, quebrou a moto, rasgou as roupas dele, ele saiu de lá sem nada, sem vestes, literalmente do jeito que ele veio o mundo, com uma mão na frente, uma mão atrás e correndo pra casa da mãe dele. A minha sogra fez uma fogueira na porta da casa dela, queimou tudo que tinha dado pra ele, a moto quebrou, jogou tudo fora. iPhone, tudo. A novinha, minha sogra, também botou pra fora junto com os trapos de bunda dela, ela foi embora da cidade. E assim a minha sogra aprendeu a não namorar novinho, que ela tava dando iPhone, e não ajudar todo mundo assim. E eu que tava desconfiada que meu namorado tinha uma amante, fui investigar e eu fiquei tão surpresa com o que eu descobri. Eu trabalho numa loja de eletrodomésticos e lá na loja tem algumas pessoas que trabalham como promotores. E alguns meses atrás entrou um rapaz novo para trabalhar lá como promotor e desde que ele entrou na loja ele já me chamou a atenção, eu gostei bastante dele e eu reparei que ele também tinha gostado de mim. Só que até então era só isso. Até que um dia eu saí para almoçar e ele saiu no mesmo horário que eu para almoçar também. E tinha um restaurante perto da loja que a maioria dos vendedores, os promotores almoçavam lá. E nesse dia eu fui almoçar nesse restaurante. Entrei, peguei minha comida e sentei. Quando eu sentei, eu vi ele entrando no restaurante. Quando eu vi ele, eu disfarcei, fingi que eu não vi, fiquei mexendo ali no celular, almoçando. Nisso ele foi, pegou a comida dele, veio na minha direção e perguntou se ele podia sentar comigo. E claro que eu falei que sim. E ali nós conversamos bastante, nos conhecemos melhor. Eu falei pra ele que eu era solteira, ele falou pra mim também que era solteiro. Trocamos o WhatsApp e ali nós começamos a conversar sempre. Isso foi desenrolando tanto que quando eu vi eu já tava ficando com ele, até que ele me pediu em namoro e eu aceitei. E na loja todo mundo sabia, porque até aliança ele me deu. É que meses depois de namoro, eu descobri que eu estava grávida, contei pra ele e desde então ele mudou totalmente de comportamento. Quando eu contei, nitidamente ele ficou desesperado. Só que ele falava que, tipo assim, não era que ele não tinha gostado, era medo, né? Porque era muita responsabilidade, afinal era coisa séria, era uma gravidez, uma vida. Parte 2. E assim, eu morava sozinha e ele morava em outra cidade, só que todo final de semana ele vinha passar o final de semana comigo, ele dormia comigo, às vezes ele saía do trabalho, a gente ia direto pra minha casa, ele ficava comigo, a gente jantava. E depois que ele descobriu da gravidez, ele parou de vir na minha casa, ele parou de dormir comigo em casa. Ele parou totalmente de me dar atenção, ele não tinha assim tanta paciência mais comigo. Eu sei que ele mudou da água pro vinho. Foi então que pelas atitudes dele, eu comecei a imaginar que ele estava me traindo. Até porque não tinha outra explicação a pessoa mudar assim do nada. Ok, um certo dia eu estava no trabalho triste com toda essa situação e uma amiga do trabalho percebeu e veio conversar comigo, perguntou se estava tudo bem. E ali eu desabafei com ela, falei que não estava tudo bem, falei que depois da gravidez ele tinha mudado totalmente comigo e falei para ela que eu estava desconfiada que ele tinha outra. Tá bom, passou esse dia, até que um certo dia saí do trabalho, guardei o celular na bolsa e não mexi no celular. Eu fui mexer no celular só na hora que eu cheguei em casa. E assim que eu cheguei em casa, que eu peguei meu celular, tinha um monte de ligação perdida dessa minha amiga da loja. Isso eu fui e mandei uma mensagem pra ela, perguntei se estava tudo bem. E ela respondeu perguntando se eu estava em casa e se ela poderia dar uma passadinha na minha casa rapidinho. E eu falei que sim, tudo bem. E logo em seguida, ela já chegou em casa, ela estava com um semblante assim bem preocupado.
Ela olhou pra mim e ela falou, eu tenho uma coisa importante pra te contar, só que eu tô com medo, né, por conta da gravidez. Então, ali, com muito cuidado, ela começou a me contar que ela estava conversando com um outro promotor e, aleatoriamente, eles entraram num assunto lá e esse promotor falou, né, na verdade, contou que o meu namorado era casado. E, tipo assim, casado há muitos anos. E ali ela disfarçou, gravou a conversa com ele pra poder me mostrar. Então, ali, eu e ela, nós fomos atrás, né, das redes sociais pra tentar achar alguma coisa, porque até então ele falava que não tinha nada, que ele não gostava dessas coisas, só que nós não encontramos nada. Então, o que a gente fez? No dia seguinte, quando ele foi embora da loja, eu e essa minha amiga, nós seguimos ele. Assim que ele chegou na casa dele, eu esperei ele entrar, criei coragem e fui apertar a campainha. Quando eu apertei, saiu uma mulher que provavelmente era a mulher dele. Quando ela saiu, eu perguntei pelo nome dele, perguntei se o fulano estava, e ela falou que sim, que ele estava tomando banho e perguntou sobre o que seria, que ela daria o recado, né, que ela falaria com ele. E ali eu falei pra ela que era a namorada dele. Na hora, ela já veio, abriu o portão e já veio pra cima de mim, perguntando se eu estava louca, tipo, querendo me agredir. E eu falei pra ela que se ela fizesse isso, eu ia chamar a polícia, até porque eu estava grávida dele. E ali eu falei pra ela, eu tô tão irritada quanto você, porque eu também tô descobrindo isso agora. Eu não sabia que ele era casado, eu realmente sou a namorada dele. Só que depois que eu falei pra ela que eu estava grávida, aí que ela veio pra cima de mim mesma, eu apanhei um pouco, graças a Deus, assim, não deu nada com a bebê, mas eu apanhei um pouco, nisso veio minha amiga, conseguiu tirar ela, até que ele veio e segurou ela, a mulher dele. Então que eu comecei a sentir dor, né, dores no pé da minha barriga, forte, parecia uma cólica, minha amiga percebeu que eu não estava bem, e nós fomos embora. Deixei os dois ali. E quando foi de madrugada, tô eu lá em casa chorando igual uma doida, desesperada, porque eu não sabia como ia ser a minha vida agora, grávida, sozinha, quando eu recebi uma mensagem dele, perguntando se ele podia dormir em casa, porque ele tinha separado, ele não tinha pra onde ir. E eu deixei. Assim que ele chegou em casa, ele já veio me abraçando, pedindo perdão por ter feito isso, por ter mentido pra mim. Ele falou que ele me amava muito e que ele não era feliz no casamento dele, que já tinha um tempo que ele tava querendo se separar, só que ele não sabia como, porque a mulher era meio doida, dava trabalho. E me agradeceu por eu ter feito o que eu fiz, porque só assim ele conseguiu se livrar do casamento dele. E desde então, nós estamos morando juntos e nós vamos poder criar juntos a nossa filha. Não, ele não tem nenhum filho com a outra mulher. E eu perdoei porque eu quero muito que a minha filha cresça com um pai do lado dela. E eu sei que ele vai ser um pai maravilhoso para minha filha. E foi a melhor coisa que eu fiz, tá? Porque eu amo viver do lado dele. Eu sou completamente apaixonada por ele. Eu falo que a gente se completa demais, demais mesmo. Sim, eu acredito muito sim no amor dele por mim, no cuidado dele por mim, porque só eu sei a forma que ele me trata, como ele cuida. E eu entendi que quando eu contei o desespero dele, agora eu entendo tudo, hoje tudo faz sentido. Mas eu não me arrependo de nada, porque ele é uma pessoa maravilhosa. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! A minha irmã morreu pra salvar o meu filho. Eu sempre faço questão de contar essa história, porque é uma forma de mostrar pra todo mundo sobre quem foi a minha irmã. Alguns anos atrás, nós fomos passar o final do ano na praia, toda a minha família. Na época, o meu filho ele tinha 3 anos, e a relação da minha irmã com o meu filho sempre foi uma relação assim maravilhosa. Eles se amavam loucamente, só que a forma de demonstração de amor deles era perturbação, e a minha irmã ela era a madrinha do meu filho. Um não podia ver o outro, que eles já começavam a se perturbar, só que eles não ficavam assim longe de jeito nenhum. Tanto que quando demorava para ele ver a minha irmã, ele ligava para minha irmã. No 4º dia de praia, nós fomos visitar algumas cachoeiras e para ir em uma dessa cachoeira, a gente tinha que subir um morro e passar por uma trilha. E nós subimos, né, esse morro, eu e toda a minha família, e chegando bem no meio, assim, na metade do caminho, a minha irmã, ela pegou o meu filho e ela foi um pouco mais pra frente, assim, andando com ele, brincando com ele. E eu com minha família atrás e todo mundo ali conversando, né, distraído. Até que a minha irmã, ela sumiu das nossas vistas, ela e o meu filho. Então eu gritei pra ela, né, fulana, tá tudo bem? E assim que eu gritei pra ela, ela já gritou de volta falando que sim, que tava tudo bem. Segundos depois disso, a minha irmã começou a gritar, pedindo socorro. Todo mundo, quando ouviu, já saiu correndo para ver o que era. Assim que nós descemos o morro, eu já vi assim do lado meu filho caído no chão e todo arranhado. Parte 2.
Então, como eu estava dizendo, assim que nós descemos o morro, que eu olhei para o lado, eu vi o meu filho caído no chão, todo ralado. Só que até então nós não vimos a minha irmã. A gente não viu ela, só que nós ouvíamos ela gritando socorro. Então que nós seguimos a voz dela e assim que nós achamos ela estava pendurada no barranco. Não dava para puxar ela porque a gente não alcançava. E enquanto ali no desespero a gente pensava no que fazer, uns voltaram para pedir ajuda, para tentar ajuda, enquanto os que ficaram ali, a gente tentava pensar em alguma coisa porque a gente não alcançava ela. A todo momento ali a gente pedindo para ela ter força, para ela segurar firme, para ela aguentar, evitar falar, né, para não cansar. Enquanto ela estava ali, ela começou a contar o que tinha acontecido. Eles estavam na frente e meu filho seguiu um caminho que não era para seguir. Quando ela entrou nesse caminho para pegar o meu filho, ele já escorregou. Só que no que ele escorregou, ela conseguiu segurar ele pela camiseta. Só que assim que ela pisou, que ela conseguiu puxar ele pela camiseta, a parte que ela pisou escorregou e ela foi. Quando isso aconteceu, ela ainda estava segurando o meu filho. Nisso, ela jogou. Ela conseguiu jogar o meu filho para cima, por isso que meu filho estava todo ralado. Só que quando ela jogou ele para cima, ela caiu mais um pouco. Eu sei que nós esperamos por ajuda durante uns 15 minutos. E nesses 15 minutos, a gente tentou muita coisa para tirar ela dali, mas não dava. Isso, o meu primo voltou gritando que eles já tinham conseguido ajuda e que a ajuda já estava vindo. Só que enquanto isso, a minha irmã ela foi tentar arrumar a mão dela para ela poder segurar melhor, porque já estava caindo. E quando ela se movimentou, o lugar que ela estava segurando acabou caindo de vez. E sim, ela acabou caindo junto. Quando eu vi aquela cena, a minha vontade era de pular junto, de salvar ela, fazer alguma coisa. Não bastando isso, a minha mãe, quando viu aquela cena, ela acabou infartando, então nós tivemos que correr também com a minha mãe para o hospital. A minha irmã, ela caiu no rio e o rio levou ela até onde eles conseguiram pegar. Só que, infelizmente, quando eles conseguiram tirar ela do rio, ela já estava sem vida. Ela só tinha 23 anos, ela estava na faculdade, estava quase se formando. Ela era uma menina linda, educada, iluminada, um coração extremamente gigante, muito corajosa. Tão corajosa que ela perdeu a vida dela para salvar a vida do meu filho. Eu vou ser grata pro resto da minha vida. Eu vou lembrar dela todo santo dia. Meu único arrependimento até hoje, que não sai da minha cabeça, sei lá, a gente poderia ter tentado algo a mais, a gente tentou várias coisas, mas a gente devia ter tentado mais. Quem sabe a gente tinha conseguido. Eu só queria que ela soubesse que ela faz muita falta. Nossa vida nunca mais foi a mesma sem ela. Sim, todo santo dia eu faço questão de mostrar a foto dela pro meu filho e mostrar pro meu filho o porquê que ele está vivo, por conta de quem que ele está vivo. E eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Ele vai crescer assim, sabendo quem foi a tia dele. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu bloqueei todo mundo que eu conheço só pra poder contar isso aqui. Uma menina aqui da minha cidade, ela postou uma foto com a minha roupa nova do Natal. E quando eu fui ver no meu guarda-roupa, a roupa não estava mais lá. A maioria das minhas roupas eu peço pra fazer, porque eu gosto de roupas diferentes. E todo final do ano eu pesquiso vários e vários looks pra poder fazer. E esse ano não foi diferente. E há uns 3 meses atrás, porque eu sempre peço pra fazer antes, eu pedi pra fazer a minha roupa tanto do Natal quanto do Ano Novo e deixei guardada no meu guarda-roupa. Tá bom, até aí tudo bem. Até que há uns dias atrás, tô eu mexendo no TikTok, quando apareceu o perfil, na verdade era uma foto de uma conhecida minha aqui da cidade, e ela tava com uma roupa idêntica, mas idêntica à roupa que eu pedi pra fazer, pra usar no Natal. E na legenda, ela escreveu assim: finalmente encontrei a minha roupa pro Natal. Quando eu vi aquilo, pensei comigo, caramba, tipo, idêntica, né, a minha roupa. Então, automaticamente, eu fui até o meu guarda-roupa. Só que a roupa não estava lá. Eu tirei todas as minhas roupas do guarda-roupa, todas, e eu não encontrei. Eu sei que eu procurei essa roupa pela casa inteira e não achei. Foi então que eu fui até a casa da minha mãe pra procurar lá também, mesmo tendo certeza absoluta que essa roupa não estaria lá. Cheguei na casa da minha mãe, revirei a casa da minha mãe, procurei em tudo quanto é lugar e claro que eu não achei.
E enquanto isso, eu ficava naquela, pô, será que eu mando mensagem pra moça? Será que não? Porque mesmo tendo certeza que aquela roupa era minha, eu tava com medo de mandar, sei lá, de não sei, passar vergonha. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, eu ficava naquela, mando mensagem, não mando, porque mesmo tendo certeza que aquela roupa era minha, eu ficava tipo, sei lá, vai que não é, e com medo de passar vergonha. E depois de tanto pensar, eu criei coragem e eu mandei mensagem para essa conhecida que tinha postado a foto com a roupa. Mandei mensagem e perguntei aonde ela tinha comprado o look. E como ela me conhecia, ela respondeu super de boa. Foi então que ela falou que uma amiga dela, que trabalha com ela, vende roupas e vendeu esse look para ela. Então eu pedi o contato dessa moça e falei que eu tava querendo comprar uma roupa pro Natal. E ela passou o contato dessa moça que vendeu a roupa para ela. E quando eu chamei no WhatsApp, gente, era a filha da moça que faz faxina aqui na minha casa. Na hora, o que eu fiz? Eu mandei mensagem pra moça que trabalha aqui na minha casa e eu mandei tudo pra ela, print de tudo, print da minha conversa com a conhecida, print da minha conversa com a costureira, mostrando o modelo, mostrando o que eu paguei, o quanto eu paguei e provando que aquela roupa era minha. Eu sei que a moça que trabalha aqui em casa, coitada, ela não sabia onde ela enfiava a cara. Ela explicou que um dia ela veio fazer faxina aqui em casa e nesse dia ela tinha um compromisso, então que ela trouxe a filha pra ajudar na faxina pra ela terminar mais rápido. Mas ela falou que ela não viu, que se ela tivesse visto, é óbvio que isso não teria acontecido. E eu realmente acredito nela, porque ela é muito honesta. Ela me pediu, assim, 1000 desculpas e ela me garantiu e me prometeu que ela ia fazer a filha me devolver a minha roupa. Realmente ela conseguiu pegar a roupa de volta, ela me devolveu. Só que depois disso, eu passei a ter problemas com a conhecida, porque daí a conhecida veio conversar comigo e ela falou que ela não tinha culpa de nada, que ela comprou, que ela não sabia que era minha, mas se ela comprou, então era dela, e começou a querer que eu vendesse pra ela. Eu falei pra ela que eu não ia vender, se eu pedir pra fazer exclusivamente pra mim, é porque eu queria aquele look. Ela acabou ficando brava, falou umas coisas lá e me bloqueou. Ela quis dizer, assim, que ela não tinha nada a ver com o que aconteceu e que ela comprou. Então, se ela comprou, ela tinha direito de ter a roupa. Só que a roupa era minha, entendeu? Foi tirada de dentro do meu guarda-roupa. Eu não dei pra ninguém. Eu tô até agora, assim, juro, eu tô sem acreditar. Que situação mais aleatória, gente. Pra piorar a situação, a moça que trabalhava aqui em casa, ela não quer vir mais. Mas eu entendo o lado dela também e tá tudo bem. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau!